Bom dia, pessoal. É uma satisfação estar aqui me dirigindo a vocês, dirigindo também a nossa nação tricolor, né, e estar aqui para responder, à medida do possível, né, essa apreensão coletiva, né? Mas antes, inicio com uma breve apresentação minha, né, falando a vocês e também, em especial, ao nosso torcedor. Eu sou o professor Sérgio Roberto Moleta, sou formado na área da educação física, hoje sou um professor aposentado, né, da UTF-PR, também tive meu vínculo com o governo do estado, estou aposentado, e a minha trajetória, né, dentro do esporte, ela não ficou só resumida em relação ao meio acadêmico, né? Na UTF, eu também fui um dos responsáveis pela criação do curso bacharelado de educação física, e no meio do esporte, né, eu militei lá desde de jovem, né, nesse meio, lá mais uma vida esportiva em São José dos Pinhais, né? Lá me dediquei, joguei nos clubes lá desde a época de Arcipar, São José Esporte Clube, sendo também, obtendo alguns títulos, e também ajudei muito na questão da criação da liga. Eu fui também um dos seus diretores naquele período inicial, no final da década de 70. Tive uma rápida militância também no meio da crônica, né? Fui colega de vocês, num período aí, do final da década de 70, início de 80, né? São José dos Pinhais tinha a Rádio Tapajós, que na sequência, hoje ela foi passando de grupos em grupos, hoje está aí com o pessoal da Rádio Massa, né, da Rede Massa, né, mas era a Rádio Tapajós, e nós tínhamos um programa esportivo, e lá também tive minhas participações lá. Também ainda em São José dos Pinhais, fui coordenador de esportes, o equivalente a um secretário de esportes. E aí então, nesse meio, né, um pouco da minha carreira, né, fui jogador, e como jogador eu era de uma posição hoje estranha, né, para a minha altura, né, como goleiro, né, mas era uma outra época, né, mas foi muito importante para todo esse aprendizado. Ainda na carreira esportiva, eu também, no período de 82, 83, início de 84, eu fazia parte da comissão técnica, né, como preparador físico das categorias de base. Naquele período foi um período em que nós tínhamos também um quadro muito bom na nossa base, ali no Colorado Esporte Clube, né? E alguns atletas assim se notabilizaram depois, o Dida, Marildo, o Zico, isso estou falando da categoria de base, o Castorzinho, o Pacheco. Nossa, eu peço até perdão a quem eu não nomino, até pela questão de espaço aqui, tá? E então esse é um pouco da minha vida, né, no meio esportivo. E também, eu também não poderia deixar de lembrar aqui que hoje eu também presido um clube, uma associação que não é concorrente do Paraná, virou um clube de lazer, que é a Associação Esportiva Butantã de São José dos Pinhais. Temos uma sede, um quadro lá de aproximadamente 80 sócios, cujo propósito principal é o futebol. Tá? E nesse momento, como conselheiro do Paraná Clube, né, já fazendo parte de 3 ciclos, né, do conselho, eu me tornei conselheiro vitalício, né, e há pouco tempo, menos talvez de um mês, eu nem me imaginava estar na condição de concorrente a uma chapa, né, para a presidência da direção da mesa do Conselho Deliberativo.
E surpresa maior ainda, devido ao processo tão rápido, foi estar sendo convidado, até com o aval da chapa vencedora, né, que não foi a nossa, para estar nessa função de hoje. Então, com essa introdução, me coloco à disposição de vocês, dizendo que eu ainda estou me inteirando das situações, mas procurarei ser bem sucinto, tá ok? Obrigado. Bom dia, presidente. Bom dia, Felipe. Luiz Ferraz, repórter da Rádio Banda B, Rede CNT. Presidente, é um momento complicado, né, em que você assume o Paraná prestes a ter um rebaixamento, né? A situação está realmente bastante complicada. Qual que vai ser o seu maior desafio, né? Já que não há ainda uma definição se a eleição, uma nova eleição, já vai ser apenas para esse mandato ou já para o próximo triênio. Como que você pretende fazer, né, esse planejamento aí, já que independentemente, né, dessa definição, você vai ter que iniciar o planejamento para o futebol, né, provavelmente numa Série C. Para você, qual que vai ser o seu maior desafio? E para o Felipe Gil, Felipe, você pegou, né, já uma reta final de trabalho e, né, a gente sabe que é muito difícil uma permanência do Paraná na Série B. Um rebaixamento à Série C, um planejamento para a Série C, o que muda e qual também vai ser aí o que pensa o departamento de futebol aí para essa temporada de 2021? Bem, Luiz, prazer em falar com você, né? Iniciando a resposta a você, eu também me dirijo aos seus demais colegas, né? E à imprensa de uma forma geral. Um dos primeiros movimentos nossos, depois do movimento que nós demos uma resposta, né, em menos de um dia da situação apresentada aos conselhos, e em especial ao Conselho Consultivo, nós já imediatamente tratamos de mostrar que o Paraná está pulsando fora das 4 linhas. Tá? E esse pulsando, eu posso dizer, eu tenho na minha retaguarda hoje aqui o representante do Conselho Deliberativo da mesa eleita, o presidente do consultivo também pediu que eu encaminhasse aqui do apoio que está junto, todo o Conselho Consultivo, né, composto ali por pessoas que já deram muito pelo Paraná, seus ex-presidentes em especial, e também o Conselho Fiscal, que iria tentar, todo jeito está aqui hoje, né, que é o Rubens, para também nesse momento dar uma mostra que no Paraná Clube, se houve chapas concorrentes, elas hoje estão unidas para resolver, né, essa situação. Tá? Então, a princípio, dentro dessa resposta, posso te dizer, estou me inteirando de todas as situações. O Paraná já vinha internamente tendo o seu trâmite burocrático, essas necessidades de apoio acontecendo, tá? E a minha entrada hoje, ela veio para completar uma célula dentro do Paraná, que é o Conselho Gestor necessário para esse período de transição. Em relação à eleição, eu posso depois passar mais detalhes, mas ela está dentro do estatuto, há uma preocupação, até porque nesse momento o que nós menos devemos ter é uma soma de ingredientes que venham dar mais desgaste. Bom dia, Luiz. Em primeiro lugar, eu acho que pode ser até um clichê a gente tá falando esse tipo de situação, mas sem sombra de dúvida, enquanto houver chance, enquanto a gente não matematicamente ainda não consumar essa situação que tu falaste, a gente vai seguir trabalhando e seguir fazendo de tudo para que a gente consiga manter o Paraná na Série B. A gente sabe da dificuldade, principalmente pela última rodada, mas enquanto houver chance a gente vai seguir lutando. A gente tem um jogo pela frente que é extremamente importante, a gente espera poder fazer um bom resultado, ter uma semana cheia de trabalho que fazia tempo que não tinha, então a gente precisa fazer um resultado e a partir de agora, mais do que nunca, torcer contra os nossos concorrentes.
Em relação ao planejamento, a gente já vinha conversando internamente sobre isso, né? O planejamento ele está, independente do que aconteça, ele já está em andamento, né? Obviamente que agora, a partir do momento, né, da chegada do seu Sérgio, nós vamos sentar junto com ele, com seus pares de direção, para a gente poder realmente efetivar e poder consumar o planejamento que a gente já vinha em mente e ver para que rumo a gente leva, e se a gente tiver que alterar alguma questão do planejamento, nós vamos conversar internamente para que a gente consiga fazer o mais rápido possível. Minha pergunta, Robson De Lázari, da Rádio Transamérica e também da Rede Massa. Minha pergunta é primeiro para o Sérgio, de que maneira você encontra o clube nesse momento, principalmente na questão financeira? Os salários do elenco estão em dia? De que forma você quer trabalhar com isso até o fim, pelo menos, desse período que você vai estar aí no comando, ou para fechar essa temporada que termina no fim desse mês, daqui uma semana e pouco? Qual que é a situação financeira do clube que você chega nesse momento? E para o Felipe, você já está tratando do planejamento, conversando, a sua situação, claro, vai ter provavelmente em algum momento uma eleição, você deseja continuar no Paraná, já tem uma conversa nesse sentido e com algumas das pessoas que estão entrando aí nesse momento, ou só vai trabalhar mesmo por um período de transição? Obrigado. Prazer, Robson, né? E sempre tenho acompanhado você, como os demais colegas seus, e é uma admiração. Primeiro, dizer que, né, direto à questão financeira, que é o que mais pega no clube, é o que mais tem realmente trazido transtornos, né, nos últimos anos. E com esse quadro aí de pandemia, o ano atípico que tivemos no ano passado, realmente não foi só o Paraná Clube que teve o problema, né, se agravou os seus problemas. O que eu posso dizer é que, em termos de número, é uma das primeiras preocupações, onde foi me passado algumas pendências que nós temos com o elenco e também a relação com os funcionários. O Paraná conhece, sabe disso, tá? Que existe, e o que eu posso adiantar, né, para todos esses que prestaram serviço, que são credores ali, principalmente os credores diretos hoje, né, funcionários e o elenco, é que com toda essa movimentação, a gente tem percebido muita gente querendo ajudar, muita gente querendo contribuir com o Paraná, e o nosso propósito não dá para a gente prometer aqui, mas o nosso propósito é o mais breve possível, né, estarmos aqui com essas pendências resolvidas. Existem várias coisas encaminhadas, tá? E acredito que aí, né, nesse novo relacionamento que a gente espera ter com vocês, e é o nosso desejo mesmo se comunicar com a imprensa, a gente possa trazer essas novidades. Ontem foi um dia bastante intenso e dentre outras coisas, essa preocupação com o financeiro, né, ela tomou a frente, né, da nossa plataforma, né, ok? Então, sabemos que o resultado em campo ele tem muito a ver com o financeiro, tá? E eu gostaria depois de me dirigir à nossa nação, né, no final da nossa conversa, justamente para tocar sobre esse assunto. Não é que eu não estou respondendo você, eu acho que a tua resposta é hoje saudar os compromissos, e aonde nós temos, o Paraná hoje tem meios de buscar uma solução. Talvez ela não seja tão rápida, mas ela tem, né? O Paraná hoje ainda permanece um clube, né, com seus problemas que foram agravados, mas ele é um clube que ele tem condições de sair dessa situação. Eu posso dizer o que me motivou bastante, e ontem mais ainda, né, foi receber esses retornos, tá? Os retornos das instâncias de gestão do Paraná, né, que querem ajudar, tá? Então, e é isso que nós estamos nos propondo nesse período de interinidade. Bom dia, Robson, prazer falar contigo.
Em relação à questão a minha questão propriamente dita, quando eu vim para o Paraná, o meu contato, né, e o meu contrato, na verdade, com o ex-presidente Leonardo era até o final desse ano, né, até o final de 2021. Então, obviamente, né, que nós, né, junto com a nova diretoria, a gente acabou não sentando ainda, né, não conversando. A gente precisa, como funcionário do clube, eu não posso parar, e eu preciso pensar sempre no passo à frente, né? Então a gente vai conversar, mas o meu contrato ele é até o final do ano, mas a minha intenção, lógico, que é de permanecer no Paraná. Foi como eu falei desde a primeira vez, quando eu vim para cá, quando eu recebi a ligação do presidente Leonardo, independente da situação que o Paraná se encontrava, o convite para o Paraná, ele não é um convite, ele é uma convocação, né? Então eu não podia deixar de assumir essa responsabilidade e poder tentar ajudar da melhor forma possível, por mais que a gente tenha chegado aí já no limite onde não conseguimos contratar nenhum atleta, mas ao mesmo tempo eu acho que o pouco tempo que eu estou aqui, acho que a gente conseguiu agregar algumas situações, e a gente espera sim poder terminar o planejamento e dar fim nele. Bom dia, presidente, bom dia, Felipe Gil, bom dia a todos. Silas Negraf, da Rádio Paraná Clube. Presidente, em primeiro lugar, quero lhe desejar muita sorte, muito sucesso aí na condução do Paraná Clube. E também o senhor é um dos concorrentes para a mesa do Conselho, e, para surpresa, nós tivemos 3 chapas concorrendo. Então, quer dizer, mostra que tem muita gente querendo fazer o Paraná Clube. Isso aí é muito gratificante. E vendo a proposta das 3 chapas, inclusive da sua, todas elas falavam muito numa questão união e transparência. Então, a pergunta que eu faço para o senhor, presidente, o que o senhor pretende em termos de transparência para o Paraná Clube? Para o Paraná Clube ser mais transparente com os seus sócios e com a sua torcida. E para o Felipe Gil, a minha pergunta é se já existe alguma coisa em mente para o Campeonato Paranaense, principalmente em relação a categorias de base, se já está tendo algum trabalho lá na base para, de repente, preparar o elenco formado na base para disputar o Campeonato Paranaense. Silas, também um prazer, né? E dizer o seguinte, em relação à união e transparência, eu acho que esse momento que nós vivemos de 3 chapas para o Conselho Deliberativo, ela é uma mostra, como você mencionou no corpo da tua pergunta, ela é uma mostra que o Paraná está pulsando, tá? Pelo histórico das minhas participações, é a primeira vez que houve disputa para a mesa do Deliberativo, né? E ela transcorrer, apesar de todos os problemas que deram, né, ali no dia da posse, depois até conseguir fazer a posse, os cuidados tomados para que, né, não se criasse mais transtorno interno, algumas pequenas incompreensões, mas porque havia ansiedade dos eleitos querendo tomar posse e começar a agir o quanto antes, né? Então, mas no final houve a posse, houve o envolvimento das pessoas, e foi dentro de um clima de harmonia. E é esse clima de harmonia que uma casa precisa ter quando ela quer resolver seus problemas. Ninguém pode ter ali o privilégio de adquirir o primeiro bife, né? Nós todos ali temos que saber que esse momento é um momento bastante complicado na vida do clube, e tanto é nessa união, né, o resultado que eu falei agora há pouco, né? A chapa vencedora, né, através do Renato Koller, estava presente no Conselho Consultivo e fez questão de apoiar o meu nome, que fui uma chapa concorrente. Ou seja, isso é uma das amostras, né, uma das ações que significa que acabou a eleição,
e principalmente dado ao fato ocorrido imediatamente posterior, né, com a saída do Leonardo, né, foi tomada uma atitude imediata, né? Então, esse eu acho que são motivos, são amostras dessa união. Questão da transparência, né? Quando nós falamos em governança, né, e o Luiz Pimenta, que foi parte da composição da nossa chapa, falava e tem essa vivência na carreira dele. Ao mesmo tempo, o Renato trouxe essa fala da questão da governança, né, depois no dia da posse. Significa que transparência, né, é se comunicar e principalmente comunicar com o seu público, e o público nosso hoje é a torcida, né? O seu público interno, de trabalhadores, de parceiros, o seu elenco, mas é também com a torcida, né? Então a transparência, ela vai ser um dos pontos assim, a serem batidos, e a gente conta com vocês da imprensa, né, para receberem essas informações. A gente está estudando como que vai fazer para essa comunicação chegar até vocês, né? Tem alguns dados que de repente eles são de cunho exclusivo do fiscal, né? Então aí a gente tem que tomar alguns cuidadozinhos, mas a transparência, eu imagino, vocês querem, e a equidade na governança se fala, né? O tratamento igual, né? A gente quer caminhar para essa linha. Bom, Silas, primeiro é um prazer falar contigo, né? Bom dia. Em relação à categoria de base, eu vejo que eu acho que é uma solução, né? E não digo nem salvação, mas uma solução para todos os clubes do país, né? E eu acho que o Paraná ele não pode estar fugindo disso, né? Então, eu tive muito pouco contato com o pessoal da base desde que eu cheguei, né? Mas hoje, né, conversando já, a gente já vai ter uma reunião hoje para a gente já começar a conversar e conhecer um pouco melhor a base e os atletas, né? Temos alguns atletas da base que estão treinando aqui no profissional, então a gente já tem uma pequena amostra. Teve alguns meninos que nesse período de pandemia vieram fazer alguns treinamentos aqui, então nós já temos também um parâmetro, né, em relação a isso. Mas nós vamos ter uma reunião hoje ainda, para a gente já começar a pensar nessa questão da categoria de base e ver quais atletas que poderão compor o elenco para o Campeonato Paranaense. Bom dia, Felipe. Bom dia, Sérgio. Mariana, do Portal RIC+. A minha pergunta se dirige aos dois, ao Sérgio na parte da gestão, ao Felipe na parte do departamento de futebol. Como vocês veem a antecipação das eleições e também todas as mudanças que vão ocorrer daqui para frente, né? Quais os prós e contras de começar a próxima temporada em meio a essa troca de gestão, adaptação e implantação das novas ideias? Bom, em relação ao nosso setor, a área da gestão, e a antecipação das eleições. Primeiramente que as eleições, elas vão ainda levar um tempo, né? Eu vou assumir essa questão de interinidade até se convocar novas eleições. Foi analisado o estatuto entrou numa situação que permite que quem teve que decidir, né, a composição, quem assumia o lugar do Leonardo e a questão das eleições, ela passou pelo Conselho, e estatutariamente no Conselho já foi debatido isso e já saiu o deliberativo que está tomando posse, já vai montar a comissão eleitoral. Aliás, a comissão eleitoral já foi convidada, a mesma comissão que tratou da última eleição, e para, no prazo de 60 dias, apresentar, né, como que vai ser essa eleição. A gente sabe que daí 60 dias você não tem, até você fazer todo o processo seguinte, cadastramento do colégio eleitoral, os prazos para regularização e ao mesmo tempo montagem da estrutura, né, lançar em edital, né, para essa eleição acontecer, e depois ainda mais um prazo para tomar posse. Então a gente está presumindo que no mínimo 90 dias
seja o mínimo necessário. E o colégio eleitoral está, aliás, o Conselho Deliberativo, que é o responsável, né, por o desenvolvimento dessas eleições, está ciente e querem dar celeridade a toda essa situação para que o quanto antes nós tenhamos um conselho gestor que aí sim possa fazer um planejamento mais a longo prazo, né? Então, nesse período, as eleições elas já foram analisadas, o prazo que entre a eleição de setembro, como está prevista estatutariamente, e agora os prazos que temos, praticamente eles vão chegar muito próximo, né? Nós não podemos desperdiçar energia fazendo uma eleição agora, para daí poucos dias depois fazer uma nova eleição, né? Então foi visto isso no estatuto, todos os conselhos estão cientes e são favoráveis, né? Posso dizer isso, né, porque me foi autorizado pelos presidentes dos demais conselhos, né, que é tudo no intuito de o quanto antes trazer uma chapa que venha daí planejar num prazo mais longo o Paraná Clube. Hoje, né, administrativamente o Paraná continua caminhando, tá? Então continua caminhando, as pessoas que estão lá estão conseguindo dar o prosseguimento, né, nas ações necessárias, né? E então é o que eu digo, politicamente está pulsando, administrativamente, né, eu acho que ele está pulsando normal, com suas deficiências pela falta de recursos. Bom, Mariana, bom dia. Prazer também conversar contigo pela primeira vez. Eu acho que em relação à questão política, eu particularmente, eu procuro ficar ali, né, e procuro não me envolver muito. Eu acho que a gente tem, como eu falei anteriormente, a gente precisa ter um planejamento, né, e passar o planejamento para as pessoas que estão no clube, né, independente de quando vão haver eleições. Eu acho que as ideias, na verdade, elas não podem ser muito diferentes do que o fortalecimento do Paraná. Eu acho que é isso que é o principal. A partir do momento quando tu muda muito ideia, eu acho que a situação, as coisas acabam não caminhando, né? Mas eu acho que a gente precisa organizar, realmente ter um planejamento organizado, né, com o aval do presidente, da sua diretoria, para que a gente consiga fortalecer cada vez mais o Paraná, independente da questão política. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Felipe Gil. Aqui é a Rafaela Potter, do Globo Esporte. Primeiro, para o presidente interino, Sérgio, o senhor como conselheiro vitalício do clube, eu queria saber o que mais te incomodou acompanhando toda essa temporada do Paraná, o que mais te incomodou vendo de fora, né, dessa parte administrativa e que você pretende mudar com urgência. E para o Felipe, você já falou da tua vontade de ficar e falou também que está conversando, vai conversar com o pessoal da base, vai conversar até com o senhor Sérgio para definir aí um planejamento. Mas teria como adiantar qual é o teu principal objetivo, né, se ficar, enfim, para o planejamento de 2021? Obrigada. Rafaela, boa tarde, né? Bom dia, aliás, e, né, é um prazer também estar conversando com você. O que me incomodou, eu poderia dizer várias coisas, né? Mas eu acho que poderia sintetizar numa só, né? É que, como conselheiro, a gente não está podendo agir tão efetivamente, né, nessa estrutura, a ponto de dar tranquilidade, principalmente, né, no carro-chefe nosso de visibilidade, que é o time de futebol profissional, né? Então, como conselheiro, nós não podemos estar nas arquibancadas também. Eu imagino que aquele período em que ficamos por um bom tempo no G4 e como o time vinha fazendo resultados, nós teríamos a vila cheia, né? Porque havia uma motivação muito grande né, do público, do torcedor paranista, né? Então, o que me incomodou foi, né, todos aqueles que gostariam de contribuir
para essa estrutura, dar tranquilidade ao elenco, para o elenco conseguir resultados, de repente ela não estava conseguindo ser aglutinada, né? E nesse período agora, uma das, das coisas que me motivou, né, a assumir essa responsabilidade foi perceber que as pessoas querem se aglutinar ao Paraná Clube, querem dar uma parcela de contribuição. E essa aglutinação agora passa a ser um desafio, né, para a minha interinidade, a todos que estão junto comigo, porque são tantas as pessoas querendo contribuir, que agora o desafio maior é ver como é que a gente consegue fazer com que essas pessoas possam de fato deixar essa contribuição e de repente a gente não causar um problema maior de não conseguir liderar tudo isso. E eu tenho também minhas limitações, né, na parte do gerenciamento. Então eu estou me colocando a par dessa situação e a gente agora uma sequência de reuniões que a gente pretende fazer para ver como que nós podemos nesse curto espaço de tempo absorver toda essa energia que quer vir, né, fazer o Paraná, dar tranquilidade ao Felipe, dar tranquilidade àqueles que vão tocar o carro-chefe, que é o futebol. Bom dia, Rafaela. O principal objetivo, eu acho que eu acho que em todos os lugares que eu passei, e eu acho que isso faz com que o clube, na verdade, ele acabe ganhando de certo ponto. A gente tem que tentar ser o mais responsável possível com a questão orçamentária do clube e tentar, a partir daí, montar um elenco competitivo para atingir os objetivos desportivos, né? Que eu acho que isso é fundamental, lógico, em todo o clube, né? Mas eu acho que a gente precisa ser muito responsável com a questão orçamentária, né? Para que problemas financeiros e que a gente que acabe não passando durante a temporada. Eu acho que isso pode fazer com que tu tenha êxito também na questão desportiva. E as questões internas, eu acho que elas são fundamentais também, a questão de estabelecimento de processos, né, organização de algumas áreas e departamentos. Eu acho que isso faz com que as coisas elas facilitem o trabalho de todos. Mas eu vejo que o fundamental é atingir o objetivo do clube, o objetivo desportivo, independente do que venha acontecer, e ser o máximo responsável com a questão orçamentária do clube possível. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Felipe. Aqui é Rodrigo do GE. Globo. Queria perguntar para o Sérgio e para o Felipe, né, a mesma pergunta. Falta um mês aí já, mesmo tendo 2 jogos pela frente, né, da Série B, mas falta um mês praticamente para o início do Paranaense. Como conseguir já nessa transição trabalhar já pensando em montagem de elenco, em montagem de estrutura para o time começar bem? E também tem Copa do Brasil, provavelmente, né, que é muito importante financeiramente para a equipe. Como que vocês pensam já para lidar com esse pouco prazo para montar tudo isso? Prazer, Rodrigo. Veja, é um desafio, né? Então, se inteirar dessas situações. A tranquilidade que eu posso dizer para quem está chegando, né, e eu vou estar mais próximo do futebol, né, na parte administrativa, na parte contábil fiscal, a gente já tem as coisas estão encaminhadas, né? Vocês têm acompanhado aí o nosso ato trabalhista, né? Então isso está sendo encaminhado, o jurídico nosso tem dado uma assistência muito interessante, tá? Aqui hoje teremos a reunião, como o Felipe acabou de falar, teremos a reunião, né, para já ter esse primeiro planejamento, né? Vamos conversar com o Felipe, vamos saber que ele tem interesse, nós também precisamos conversar hoje. Acredito que pelo pouco que conheci agora de manhã, tendo esse contato com o Felipe, a sinergia está sendo positiva, né? Eu acho que é dar estrutura para esse período de 4 meses. Como foi falado também pelo próprio Felipe, a responsabilidade, né? A gente tem, dentro do próprio Paraná Clube, a gente tem períodos em que, de repente, passou dos limites. E hoje nós temos também uma satisfação com o judiciário em que nós não podemos passar dos limites, né? O que é bom, né? O que é bom para o clube, para a saúde do clube.
E, ao mesmo tempo, pode ter certeza, nós não estamos, né, quando eu digo nós, é o abrangente, né, de toda a estrutura do Paraná, despreocupado com o futebol. Nós estamos preocupados porque o nosso torcedor, de uma forma geral, também quer um time competitivo, quer um clube disputando competições, né, de igual para igual, tá? E nós temos que ter bem claro, vamos ter limitações orçamentárias, mas ao mesmo tempo nós temos que, né, ser assim, otimizar o máximo possível disso para também fazer uma equipe competitiva. Vai ser parte das nossas conversas e principalmente a partir de hoje. Uma pergunta complementar foi tocada na questão da base, né? Veja, dentro dessas restrições orçamentárias, né, é necessário, né, o clube usar a base. Então, quanto a base vai poder colaborar, isso que eu, né, vou hoje ficar mais a par e das possibilidades, né? Ok? Obrigado. Bom dia, Rodrigo. Não, realmente nós vamos ter aí um período muito curto, né, para poder executar tudo que a gente imagina, que a gente pensa. Mas eu acho que a gente só vai conseguir executar, né, logicamente, né, como eu falei, como o presidente falou, em relação a definir a questão orçamentária, e a partir daí a gente trabalhar internamente e exaustivamente para que a gente consiga, já no dia 28, ter uma equipe competitiva para iniciar o Campeonato Paranaense. Eu acho que não tem outra forma da gente poder trabalhar e poder pensar na questão do futebol e no futuro que é muito próximo, né? Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Olá, bom dia. Juliana Fontes, do 12 Esportes, que representa a Tribuna do Paraná e a Gazeta do Povo. Bom dia, presidente Sérgio, Felipe Gil. Bom, presidente, eu gostaria de saber, na verdade, um assunto que preocupa muito torcedores, conselheiros e tudo mais, que é o ato trabalhista. Gostaria de saber se há a intenção de divulgar um balanço de como está a quitação das dívidas, o que falta. E também, presidente, se existe a chance do ex-presidente Leonardo Oliveira continuar no cargo, né? Afinal, são funções totalmente diferentes que judicialmente ele pode continuar exercendo. Para o Felipe Gil, você comentou já que ainda precisa conversar para saber se vai ficar, ainda não tem nada definido, falou muito aí sobre futuras definições, mas Felipe Gil, pela sua experiência, caso fique, né, caso permaneça no Paraná Clube, qual seria um perfil de jogador, caso o Paraná venha a confirmar esse rebaixamento, né? Logicamente todos nós torcemos para que isso não aconteça, mas pela sua experiência, um perfil de jogador para a Série C é o mesmo para a Série B? É o mesmo que você costuma contratar para a Série B, pensando já a longo prazo? Juliana, obrigada. É um prazer, Juliana, né, estar conversando direto com você, o seu público da Gazeta, né? Em relação ao ato trabalhista, né, o Paraná hoje, né, tem uma reunião daqui a pouco, né, com o juiz que cuida do ato, né? Inclusive nós daqui vamos ficar aqui por vídeo, vamos participar, né, com o nosso jurídico. Estarão presentes também os presidentes dos demais conselhos, né? E nós vamos até o juiz, né, levar essa situação, mostrar ao juiz que o Paraná Clube, por estar vivo, estar latente, né, numa situação dessa de renúncia, e aqui eu gostaria de pedir a vocês que eu não fosse questionado em relação ao Leonardo, porque ali na figura, como muitos outros que passaram, tiveram suas falhas, mas tiveram também suas virtudes, né? E eu acho que muitos deles estavam ausentes do Paraná porque deram muito e às vezes por poucos erros hoje ficaram penalizados e desmotivados de voltar. E o pessoal está voltando, né? Então, por trás de tudo isso, nós temos figuras humanas que no fundo torcem para o Paraná Clube. E nós precisamos resgatar todos eles.
né? E então, em relação ao ato trabalhista, nós vamos lá mostrar ao juiz que o estatuto foi seguido à risca, de pronto o estatuto foi atendido, foi suprido a ausência, e em relação a quem vai continuar sendo, a princípio nós vamos ter que conversar com o juiz quem que a gente vai propor, né? Acho que nesse momento temos que tomar o cuidado, porque uma satisfação responsável ao juiz precisa também nisso apresentar novos nomes, tá? Então aí para inclusive permitir para ele que ele possa escolher pessoas que vão ser pessoas, na verdade, não de confiança do Paraná Clube, mas precisa ser a pessoa de confiança do juiz, porque é ele que está na condução, né, dessa questão aí, e que para nós é crucial, ela tem que, e é preciso que ela se mantenha, né, e a gente está muito confiante por todas essas ações nossas, que ela vai ser renovada, né, mas a gente respeita a decisão do juiz, tá? Em questão eu acho que a resposta acho que é isso, né, da parte, a outra é com o Felipe daí, né? Bom dia, Juliana. Em relação à questão do perfil do atleta, eu acho que em primeiro ponto, independente do que venha acontecer, a gente tem que sempre buscar, lógico que sempre respeitando, né, como a gente já falou, a questão orçamentária, buscar o melhor atleta possível dentro do que a gente consegue atingir no momento, né? Mas a gente tem que entender as peculiaridades das competições também. Eu acho que a Série B tem uma peculiaridade, a Série C tem outra, a Copa do Brasil tem outra. Eu acho que a gente precisa ter esse discernimento, e isso a gente já tem pensado e tem colocado no papel isso, para que a gente consiga, dentro de uma estrutura orçamentária, buscar o melhor atleta possível dentro das condições que a gente vai ter para poder montar uma equipe, ter uma equipe forte para a sequência da temporada. É o Ferraz novamente, presidente, e Felipe Gil. Presidente, o senhor tem falado sobre que alguns paranistas querem ajudar, que há um movimento do pessoal que quer ajudar, que o momento é de união. Queria que o senhor falasse mais sobre isso, né? Sobre o que exatamente, né? Quem realmente está querendo voltar e o quanto vai ser importante nesse momento, seja nesse período de 4 meses ou para a sequência, essa união, né? Que o senhor mantenha as portas abertas para quem realmente quer ajudar, né? E se o senhor também pretende concorrer às eleições, pretende montar uma chapa para concorrer. E ao Felipe Gil, Felipe, chamou atenção no último jogo o que o Renan Bressan acabou falando, né? Ele que é um dos líderes do elenco e causou aí, né, ao torcedor e nós da imprensa também, que tem muita coisa errada que acontece no Paraná, enfim. Queria saber como que está o clima hoje do elenco, né? Como vocês falaram, enquanto houver chances, não pode jogar a toalha, e ele praticamente jogou a toalha, né? Então, queria saber como é que está o clima no elenco, se você falou com o Renan Bressan sobre isso também, e o que você sentiu aí para essas 2 rodadas finais, se há também uma motivação para o Paraná ainda, quem sabe, evitar um rebaixamento. Bom, primeiramente, assim, respondendo à questão da ajuda, né? Elas são, posso dizer, do consultivo, com muitas pessoas que participaram, né, de administrações passadas, ex-presidentes, de alguma forma querem ajudar de alguma forma com trabalhos, e ao mesmo tempo nós estamos tentando capitanear as possíveis ajudas financeiras, né? Dizer quanto vem, quem pode ser os parceiros, seria muito prematuro nesse estágio eu passar isso, né? Porque seria jogar com possíveis possibilidades, e eu gosto de trabalhar com coisas mais palpáveis, né, nessas falas, mas que elas estão sendo apresentadas, não tenha dúvida que estão, tá? Quer dizer, desculpe, não tenho dúvida, né? Elas estão sendo apresentadas, né? Tá? Eu, a partir do momento que possa, eu vou expor, né? Mas alguns estão pedindo, inclusive, na sua ajuda, não querem sair do anonimato,
tá? E então a gente tem que respeitar, porque toda ajuda, né, que ela seja dentro de algo transparente, lícito para o clube e venha ajudar a resolver problemas, não tenha dúvida, né, que ela será muito bem-vinda. Pretensões futuras. Veja, a situação que me trouxe hoje aqui foi a situação que ela vem desencadeando no clube, e alguém tinha que estar nesse posto. Que o Paraná tem gente mais preparada, eu não tenho dúvida que tenha. Mas para o momento foi o que se desenhou devido à urgência e à rapidez que a situação precisava, né? Eu hoje sou o presidente interino do Paraná Clube, e o meu projeto, junto com as pessoas que me convidaram e as pessoas que estão dando apoio, o projeto nosso é esse período agora até a próxima eleição. Seria conturbar, trazer aqui, adiantar possíveis candidatos, seria especular, e isso é um momento político que ele deve acontecer lá na frente, né? Para nós, e para mim em especial, esse momento político ele tem que ficar distante, né? Eles têm que, porque o momento político traz preferências, traz a possibilidade de divisões, de resgate de energias e de situações que acabam dilacerando novamente o grupo, ou dilacerando, né, o clube, e nós não podemos. Então hoje eu sou o presidente interino por uma necessidade, e é isso que eu vou estar à frente, me dispondo do meu tempo, né, para ajudar o Paraná Clube. Tá? Não tenho pretensões de continuar, como também não tinha nem de estar na situação. Lá na frente, eu posso dizer que hoje eu não tenho pretensões, tá? Não tenho, e a minha vida hoje está dedicada à interinidade. Bom, Luiz, em relação ao Renan, cara, o Renan é um atleta que ele é extremamente importante para o elenco, e todo mundo, e todos nós sabemos disso, e a forma como ele conduz e sempre conduziu as coisas internamente aqui é um profissional fantástico, um ser humano melhor ainda. Obviamente, né, que ele, no calor da emoção ali, provavelmente ele falou algumas coisas que saltaram a ele no momento, né, provavelmente. Ele estava, a gente vê, é uma situação que ninguém gosta de passar, que ninguém gostaria de estar passando. Eu acho que acho que pelos últimos jogos que nós fizemos, e tu não conseguiu o resultado, acho que isso chateia e magoa todo mundo, né, pela forma como foi. Eu acho que ele acabou extravasando, né, extravasou um pouco. Ele, logo após o jogo, ele já me chamou e pediu desculpa. Eu não tinha nem visto a entrevista, disse que já tinha, acho que eu me exaltei um pouco, me desculpa. Logo em seguida ele mandou, né, conversou, ligou também depois pro professor Márcio, para também falar a mesma coisa. Então, assim, ele é um profissional e um ser humano fantástico, e logicamente quando ele fala uma situação daquela, justamente por um desabafo, né, e daqui a pouco as palavras acabam nem vindo nesse momento e acabam falando coisas que não deveriam no momento, mas eu não tem muito, né, daquela situação. E em questão de jogar a toalha, como eu já falei anteriormente, a gente não vai jogar a toalha em momento algum, e o grupo sabe disso, né, e eles estão treinando e se dedicando como treinaram e como se dedicaram sempre. O clima, obviamente, que não é um clima 100%, né, até pela situação que a gente vive. Está todo mundo extremamente tenso, está todo mundo preocupado, mas é um clima salutar, um clima saudável, e a gente tem convicção que a gente vai fazer uma semana muito boa de trabalho e tentar fazer um grande jogo lá em Barueri, para tentar sair com o resultado, e a partir daí, como eu falei anteriormente, ficar de olho no resultado dos outros, para tentar nos deixar vivo aí até a última rodada. Presidente, Felipe, ao Robson De Lázari novamente. Sérgio, a minha pergunta para você é a seguinte: o Paraná Clube só disputou a terceira divisão do futebol brasileiro uma vez, e foi um ano depois de ser fundado, ou nem um ano, né? Foi fundado em dezembro de 89, no ano de 90 disputou a terceira divisão, faz mais de 30 anos.
como que é encontrar nesse momento o comando do clube com o clube à beira, depois de 30 anos, de voltar para a terceira divisão do futebol brasileiro. E considerando que, pela realidade do futebol paranaense atual, na questão aí da hierarquia das divisões, o Paraná acaba virando a quinta força. O Operário está pelo menos na B, o Londrina está na B, o Curitiba está na A ou na B e o Atlético está na A. Como que é encontrar para o senhor o Paraná nesse cenário, nesse momento? E para o Felipe, claro que, como a gente diz aí na gíria, você chegou meio com o bonde andando. Já era o segundo turno, a situação já era ruim naquele momento, o time só tem 2 vitórias em todo segundo turno, mas no teu diagnóstico aí, o que deu errado para o Paraná estar nessa situação de rebaixamento quase certo? Robson, como torcedor, eu diria que não é nada agradável, né, estar numa situação dessa, como quase indo para a terceira divisão. A conversa que tivemos com o elenco agora, né, na apresentação com eles, nós procuramos enaltecer toda essa entrega que eles têm tido nesses últimos jogos, apesar de os resultados não terem vindo, pelas várias situações que todos vocês já conhecem, que acompanham mais de próximo, de perto, né, o clube. Então, eu poderia dizer o seguinte: o Paraná já saiu da terceira, iniciou pela terceira e foi galgando até chegar à primeira e ficou muito tempo na primeira. Mas eu também não estaria sendo sincero ao fazer essa análise, porque nós tínhamos uma situação financeira diferenciada em relação a agora. Os desafios, sem tirar os méritos de quem estava em toda aquela trajetória do Paraná, né, os desafios de hoje também são muito grandes. Um presidente sozinho não consegue, né, dar a volta sozinho. Então eu não estou aqui como sendo né, a pessoa que vai levar o Paraná à frente. O trabalho é muito grande e é uma situação que está na frente, na nossa preocupação, como vamos resolver isso, né? Se cairmos para a terceira divisão, vamos ter que nos adequar à nossa realidade. Se hoje somos a quinta força do futebol paranaense, né, nós temos que traçar objetivos palpáveis. Se nós acharmos que vamos sair e já voltar o ano que vem e fazermos loucura, nós temos vários exemplos pelo Brasil, né, de clubes que entraram numa espiral descendente e que não figuram, né, entre os principais clubes brasileiros, já estiveram na primeira divisão. Então é uma situação desconfortável, né, eu imagino, para todos, tá? E o nosso propósito é procurar estancar esse problema e desse estancamento conseguir voltar a pisar, a galgar postos. Eu diria aí um exemplo clássico, a questão de vestir a sandália da humildade e voltar a caminhar degrau por degrau. Se nós formos pensar que nós estamos lá em cima, né, é muito grande essa caminhada, e essa caminhada ela tem que ser passo a passo, né? Então o primeiro passo é dar a tranquilidade para que todos esses atores sejam convergidos, né, para esse mesmo propósito. E se formos para a terceira divisão, a gente tem que estar ciente que vamos ter pedras pelo caminho. Bom, Robson, eu realmente, né, eu tenho um diagnóstico. Eu estou há 40 dias praticamente aqui no Paraná. Eu consegui ter o meu diagnóstico. Eu já conversei anteriormente com o ex-presidente Leonardo, né, sobre isso. Não consegui conversar ainda com o presidente Sérgio. A gente vai conversar agora após a coletiva sobre isso. E eu tenho algumas questões, obviamente, que eu acho, né, que dentro desse meu diagnóstico foram daqui a pouco equivocadas, mas assim, eu acho seria muito leviano da minha parte poder enumerar algumas situações aqui para vocês, né, antes de tratar internamente com a diretoria, né? Eu acho que a gente precisa
saber realmente aonde errou, se errou, o que errou e tentar corrigir. Acho que não adianta a gente ficar falando de erros e a gente precisa, obviamente, a partir de agora, olhar para frente e tentar acertar cada vez mais. Presidente, é o Silas da Rádio Paraná Clube novamente. Presidente, nós vamos ter agora, ao longo desse ano, uma situação muito complicada, né, em termos financeiros, com a iminente queda para a Série C, essa é a verba da televisão. Temos a pandemia, que também tirou o público do estádio. Eu queria saber quais as suas ideias em termos de geração de receita, até porque um clube ele não pode ficar dependendo apenas de verba de televisão. Quais as ideias que o senhor tem em termos de geração de receitas para o Paraná Clube? E ao Felipe Gil, é claro que o passado sempre nos dá lição para o futuro. E o Paraná Clube, no primeiro turno da Série B, inclusive chegou a liderar, permaneceu no G4 por diversas rodadas, praticamente 12 rodadas, se não me falha a memória, e de repente ele teve uma queda que não se achou mais. Pela sua experiência, o que você atribui essa queda para justamente evitar que esse fato se repita futuramente? Silas, é muito recente entre a notícia, o dia de ontem e hoje, né? Então, as receitas, né, eu estou ainda me colocando a par, tá? Já existem algumas receitas que ainda estão dando suportes, mas ainda é muito cedo para falar isso, para responder você e responder a nação tricolor, tá? Eu dizer da onde? Só a televisão, nós temos que ter bem claro que, como você falou, uma iminente queda, nós não vamos ter mais nem essa receita, tá? Possivelmente teremos dificuldades para enfrentar o Paranaense sem receita. Então, existe um grupo pensando nessas possibilidades, é uma sequência aí de reuniões, de a gente, com essas pessoas pensantes, aonde que nós vamos encontrar receitas, né? Uma receita eminente, dentro de uma resposta para uma das colegas suas, né, eu pedi que eu pretendo depois dar uma mensagem com a nossa torcida, e é uma resposta eminente de auxílio, né? Então a gente vai ter essa fala daqui a pouco, né? Eu pretendo conversar com eles, porque se todo mundo está pensando em ajudar o Paraná, diferente de outras situações, o Paraná não, né, ele tem uma vantagem competitiva muito forte, que é o seu capital, né, capital de torcida, né? A questão é como fazer com que essa torcida venha participar também desse processo. Eu confio muito que o torcedor não se furtará esse momento do clube, né? Por isso que eu digo assim, tem muita gente que está desgostoso, mas nós estamos no momento em que a gente está percebendo uma sinergia. Eu tenho recebido apoio de todos, né? Assim, então esse é o momento. O futebol, né, você não faz sem dinheiro. Você pode até ter um clube organizado e tal, mas o futebol em si e competitivo, você precisa de recursos, né? Então, e aí precisa todos os componentes desse cenário virem a sua participação, tá? E é uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade para o nosso torcedor expressar, né, essa dose de amor que ele tem pelo clube. Bom, Silas, eu acho que a tua pergunta ela emenda um pouquinho na pergunta anterior, né, em relação ao porquê da queda. Na verdade, ela vai, né, dentro do que da resposta que eu dei anteriormente. Eu acho que o primeiro ponto, na verdade, é enaltecer a preparação que foi feita na pandemia para iniciar a competição. Eu acho que o Paraná ele se preparou muito bem, e daqui a pouco pode ter sido o melhor clube que se preparou em relação à fisiologia, à preparação física, a questões de treinamento online, que foi muito difícil para todos os clubes. Eu estava em outro clube anteriormente e foi muito complicado, foi muito difícil. E eu acho que o Paraná ele se preparou muito, ele se preparou bem,
né, para o início de competição, onde deu o salto, né, e a partir daí vem os problemas, né, e vem alguns, daqui a pouco, né, como eu falei anteriormente, alguns erros ou equívocos ou situações que aconteceram que eu prefiro, né, do meu diagnóstico não enumerar nesse momento e para que tenha tido aí a queda de rendimento. Presidente, tu disse que ainda está se inteirando, né, das coisas que estão acontecendo no clube. Vocês pretendem apresentar um balanço, uma transparência do que aconteceu na gestão passada, ou tu pretende deixar isso, né, para quem for eleito posteriormente? E para o Felipe Gil, Felipe, foi perguntado também para o presidente dos paranistas que estão querendo ajudar. E mais diretamente ligado ao departamento de futebol, existem ídolos do clube que sempre quiseram retornar, né? E vocês pensam em trazer pessoas que tenham uma identificação com o clube e com a torcida para essa retomada do Paraná? Mariana, o Paraná tem instâncias de gestão, né? Ele precisa apresentar um balanço, né, ao Conselho Deliberativo. Tem prazos para isso, tem prazos legais para isso, né? E dado a situação atípica do ano passado e tudo que desencadeou, esses prazos hoje entende-se que né, de alguma forma eles têm uma flexibilidade, mas há necessidade de se adequar a esses prazos, né? E para isso a gente precisa dar as respostas a cada um daqueles que se, né, precisam. Eu digo principalmente a questão da justiça, né, do ato trabalhista. Nós precisamos, né, fazer essa demonstração desse balanço, mas eu diria aí mais o balanço financeiro. O balanço do que houve, dos erros e acertos, dentro dentro da transparência necessária, a gente vai procurar apresentar, né? Nos segmentos internos e o que for possível, daí sim, dentro do segmento externo, tá? Nessa administração interina, nós não temos nem possibilidade de desperdiçar a mínima energia, tá? E nesse momento, ficar buscando as razões que levaram a tudo isso, só para dar uma satisfação, jogar uma energia fora. O que eu imagino que nós precisamos identificar os erros para corrigir os percursos, principalmente nesse período de interinidade, até porque nós temos uma competição se avizinhando e precisamos dar essa tranquilidade para a equipe técnica, né, para o setor do futebol, para que eles, né, tenham possibilidade de montar um elenco competitivo, né, e aí dar esse resultado, né, essa tranquilidade que nós estamos indo buscar. E buscar situações que houveram. E apresentar, expor. Eu acho que o Paraná já fez várias vezes isso, né? Até internamente já foram feitas, né? E os resultados a gente até questiona. Eu acho que energia, quando tem escassez de energia, nós temos que concentrar ela. E a nossa... né, o nosso encaminhamento é para que ela vá para a construção, a agregação nesse momento que o Paraná vive. Bom, Mariana, respondendo a tua pergunta, eu particularmente tenho eu acho que todas as pessoas que passaram pelo clube e se tornaram ídolos, eles já têm uma grande importância dentro da instituição, né? E isso são questões, né, que obviamente, como eu falei anteriormente, como eu sempre falo, a gente precisa conversar com a diretoria e ver até que ponto e aonde essas pessoas podem ajudar, né, porque a gente precisa entender a questão do ídolo e a questão da capacidade de trabalho, né, e a partir daí a gente conversar e ver aonde que a gente pode visualizar ou não essa possibilidade, né. Eu acho que a gente precisa... Realmente o clube hoje está muito bem servido de grandes profissionais e a gente precisa tomar cuidado em relação a isso e sempre tomar as decisões em conjunto junto com a diretoria. Rafaela aqui de novo. Presidente, o senhor teve já um contato com o elenco? Parece que eu tinha
visto que já teria um primeiro contato ontem. Então, minha pergunta, se o senhor teve, é para o senhor e também para o Felipe Gil. Como é que está esse elenco para o jogo de terça-feira? O que vocês conseguiram absorver? O Felipe Gil já adiantou um pouquinho da questão do Renan Bressan, logo depois da entrevista, mas atualizando agora, como é que eles estão hoje preparados para esse jogo? Bem, Rafaela, tivemos o contato hoje, fomos apresentados e nos apresentamos rapidamente com eles. Eu diria que para um elenco que está na situação, né, um clube que está na situação da tabela como eles, eu acho que é muito positivo, né? Porque eles demonstraram, não foi com palavras, mas a gente vê no semblante que há um compromisso, né? E eu percebi assim, né, e as palavras foram nesse sentido, né, de assim tranquilizá-los, porque a gente sabe que nesse meio existe uma cobrança, a cobrança até de não perder um treino, um racha, né? E que se o Paraná já teve momentos de condução de uma faixa, né, de várias faixas, né, de títulos, né, a importância para a carreira de cada um, né, e inclusive nossa que estamos juntos, seria sem lançar uma expectativa além dos limites, mas trazer essas duas vitórias, né, e que elas são muito importantes porque enquanto existe um fio de esperança, né, a gente sentiu aí sim no semblante do grupo que existe esse comprometimento e existe aí a possibilidade de, para todos nós, para eles, agora há pouco você falou do Bressan, né, para todos eles, né, colocarem também na sua carreira, né, aquele momento especial de que ela não veio uma faixa, ela veio mais do que uma faixa, que seria, né, um feito histórico para o Paraná Clube se manter, né, na segunda divisão, tá? E então esse comprometimento a gente percebeu do grupo que ele existe, né, no grupo, e para isso que a gente veio aqui conversar com eles e falar do Paraná, o Paraná pulsante, tá? Que o Paraná não está medindo esforços para dar esse suporte para ele, principalmente nesse momento, tá? Não falamos nada de planejamento futuro, falamos do momento, e o momento inclusive é partida a partida, tá? E que a gente ficou sentido, como o grupo também ficou sentido, pela entrega no último jogo e o resultado não ter vindo. O grupo foi efetivo no jogo contra o CSA, né, um clube que está disputando a vaga de acesso, e o clube foi efetivo, jogou, né, então há uma entrega de todos os jogadores. E essa entrega a gente, né, confia no elenco, né, e deu para ver que ela vai continuar existindo. Rafaela, eu corroboro com as palavras do presidente. Nós temos um grupo extremamente comprometido com o clube, extremamente comprometido com a causa, extremamente comprometido com tudo, né? Infelizmente a gente se encontra nessa situação, mas o comprometimento deles, isso é uma situação que a gente não pode se queixar em momento algum, né? Então a gente vê eles trabalhando, o ambiente está mais sério, está mais sério do que no início, né, quando eu cheguei, mas está todo mundo trabalhando firme, com bastante comprometimento para esse próximo jogo que é fundamental para a gente tentar a permanência. Presidente Rodrigo do GE. Globo novamente. Queria uma perguntinha, você falou agora há pouco sobre que tem umas pendências, né, com funcionários, elenco. Se o senhor permite, eu queria perguntar quantos meses tem essa pendência, ou que você pode detalhar um pouco mais o que seria essa dívida aí com as pessoas. E para o Felipe Gil, falando ainda prisando, né, tem 2 jogos pela frente, mas acho que a maior parte do elenco deve terminar o contrato agora no final da Série B, caso não, se você puder corrigir até. E em alguns casos, jogadores como o Paulo Henrique e o Renan Bressan, que já tem contrato renovado até o final do ano, como é que vocês pretendem lidar com esse elenco, dessa reformulação, já pensando, independentemente do que vai acontecer aí?
Em relação a essas pendências, né, existe uma pendência em relação ao mês de novembro que venceu em dezembro. Né? Existe uma pendência com o direito de imagem e uma parte dela, considerável já foi pago do mês de novembro que venceu em dezembro. O que venceu em janeiro, ela não foi paga ainda, né? E ela não tem nem o direito de imagem pago e nem a pendência, nem o salário. Tá? O que por hora são essas pendências com o elenco e com os funcionários. Bom, Rodrigo, em relação ao elenco, na verdade nós temos ali em torno de 16 atletas que têm contrato em vigor, alguns até o final do ano, como tu mencionaste, e alguns até abril, né, que tinha sido feito o contrato até o final do estadual, quando o estadual terminaria em abril. Mas na verdade tudo vai depender muito dessa questão orçamentária, de tudo que a gente vai conversar hoje à tarde para a gente tentar planejar e realmente reorganizar para um futuro próximo, né? Eu acho que a gente precisa primeiro saber o que a gente vai ter para depois, a partir daí, a gente conseguir adequar e reorganizar essa questão. Olá, Juliana, novamente. Presidente, em relação a essas pendências, logicamente, vocês comentaram que é preciso, né, fazer um planejamento, mas de imediato, quais são as ações que, no momento, são ações que são possíveis de serem feitas agora para colocar isso em dia e, de repente, não começar a temporada 2021 com essas pendências? E, Felipe Gil, você chegou já numa reta final de competição e, logicamente, começar um trabalho é diferente. Você já falou aqui que ainda são projeções, que não tem nada certo nem que você fique, mas o que você fará, ou caso fique de diferente logo nas primeiras escolhas, para que a temporada 2021 comece de forma, quem sabe, diferente em relação ao elenco, né, o departamento de futebol no Paraná Clube? Bem, Juliana, que ações estamos fazendo? Eu vou pedir para você, talvez eu possa responder no outro dia, mas ainda é motivo de a gente ter uma reunião para isso, né, para ver o que nós podemos fazer. Se eu mencionar para você negociações com jogadores do elenco, tudo, eu vou estar tirando possibilidades, e essas questões de negociações, elas elas precisam ser trabalhadas melhor para depois a gente anunciar, até para não inviabilizar essas negociações, né? Então, a partir do momento da assinatura, aí sim é diferente, né? Mas há um grupo trabalhando em cima disso, o que nós podemos levantar de imediato para saldar essas pendências, né? Até porque nós não podemos ficar com pendências, né? Nós precisamos resolver, há um entendimento da justiça, o percentual de retenção dos valores das receitas nossas para pagamento lá de ações, elas foram temporariamente suspensas devido à situação atípica, né? Mas elas têm que ter um planejamento de retorno, né? Então, eu espero no momento mais breve possível trazer essas respostas, né? A resposta a você e dar essa satisfação também principalmente aos nossos funcionários e ao elenco. Bom, Juliana, falar o que fazer diferente eu acho que é um pouco complicado, né? Eu acho que cada profissional ele tem uma forma de trabalhar, né? Eu tenho a minha forma de trabalhar, que é sempre escutando todo mundo, trazendo todo mundo para dentro do processo, fazer com que todo mundo tenha opinião. Acho que toda opinião ela é válida, toda forma de pensar ela é válida, e eu procuro trabalhar dessa forma, né? Eu procuro fazer com que principalmente grande parte da comissão técnica ela trabalhe em prol disso, né? Para que cada um se sinta um pouco responsável também do que vai acontecer
e do processo em si. Né? Eu acho que eu tenho a minha forma de trabalhar, como eu falei, eu acho que eu consigo ter as pessoas junto dentro desse processo para que a gente siga da melhor forma possível. Né? Eu sempre digo que eu não sou o dono da razão, né? Eu estou hoje como executivo do Paraná, mas eu não sou o dono da razão. Eu tenho que escutar todo mundo, eu tenho que ouvir todo mundo, que todo mundo participe, porque todo mundo hoje, todos que estão hoje trabalhando no Paraná e as pessoas que estão sempre nos conversando e conversando conosco e falando conosco, provavelmente querem o bem do Paraná também, né? E logicamente que a partir daí nós temos que fazer algumas escolhas, e aí as escolhas elas passam bastante por mim e pela comissão técnica, para que a gente consiga aí sim montar o melhor elenco possível, né? Como eu falei sempre, dentro do orçamento, de tudo que a gente vai conseguir conversar para poder fazer um Paraná cada vez mais forte. Bom, presidente, agora finalizou as perguntas, agora fica à vontade também para mandar um recado para a torcida e os mais detalhes que você quer passar. Bem, peço licença a vocês para dirigir a nação paranista, né? Nesse momento dentre tantos também importantíssimos na história do Paraná Clube, para a continuidade dessa história, manutenção e até para novas conquistas, né? Como eu mencionei na entrevista para a imprensa, né, muitas pessoas estão nesse momento querendo ajudar o Paraná Clube. Nosso maior desafio é catalisar essa sinergia e de tal forma que isso crie soluções dentro do Paraná Clube e não mais problemas, né? Essa ajuda com trabalhos, ela está sendo proposta, né? Eu posso dizer que 100% das pessoas que estão se dirigindo, elas estão confiando em nossa proposta de, na interinidade, aglutinar todos esses torcedores, essas pessoas que já deram muito pelo Paraná, e tem muita gente nova querendo dar mais, não só nas arquibancadas. E nesse momento eu me reporto a uma estatística que eu pedi ontem, né, ao setor, a respeito de como que está a vida, a adimplência, o número de sócios que nós temos. Na entrevista com a imprensa foi falado várias vezes a questão de aporte, a questão de recursos, né? Muitos parceiros querem ajudar, né? E a gente tem que ver como essa ajuda vai vir, que principalmente em futebol não se faz com recurso, com dinheiro, né? Não precisa ter só a boa vontade, nós precisamos de dinheiro, né? E não se monta time forte, competitivo com pouco recurso. Ele até pode momentaneamente, aqui ou acolá, você ter um plantel com alguns jogadores a custo baixo, mas nós tivemos aí várias situações que nesse curto espaço de tempo nós precisamos resolver, ou seja, trazer jogadores com vínculo para que ele se sinta um jogador que vai ficar mais tempo nesse elenco. Então, voltando à questão dos recursos, eu me dirijo diretamente a cada um de vocês, né? As estatísticas mostram aqui que em julho de 2019 nós tínhamos de sócios adimplentes 3.129 torcedores pagantes, né? Que para a grandeza do nosso clube, né, é um número ainda muito pequeno. A gente sabe que com essa sequência, o ano passado, a questão atípica, né, houve, e o descontentamento de uma forma geral, houve uma evasão. Nós chegamos ao final agora do ano, em dezembro, com um total de 1.281 sócios, né? Nesse momento eu conclamo a todos aqueles apaixonados e torcedores do Paraná Clube. Nós podemos dar uma resposta imediata
né, de alguma forma nos envolvendo. O Paraná Clube tem sua página, seu plano de sócio, né? Dentro da disponibilidade de cada um, eu aqui conclamo a cada um de vocês, né, aderirem ao sócio. Né? Esse é um momento muito importante para nós saudarmos os compromissos que agora já estão vencidos e, ao mesmo tempo, nos auxiliar nesse curto espaço de tempo, para que a montagem desse elenco ele já possa ser fortalecido desde o início, nesse mês agora de fevereiro. Então eu peço a vocês aqui, essa prova de amor, ela já começa a partir de hoje, né? Se dirigindo ao Paraná Clube, independente de qualquer dificuldade, mas dando a sua prova de amor, e agora nesse momento a sua prova de amor é se associando ao Paraná Clube. Para vocês terem uma ideia de receitas, né, em julho de 2019, esses 3.129 torcedores representavam R$300 mil, que para um clube que pretende estar na elite do futebol e manter a sua estrutura também administrativa, não só do futebol, é muito pouco, né? Mas ainda assim nós tínhamos R$300 mil, né? E no final de dezembro isso passou para R$109 mil, né? Então trouxe e continua trazendo dificuldades na operacionalização, né, de manter toda essa estrutura. Imaginemos hoje nós estabelecendo a meta de, ainda no mês de fevereiro, início no máximo de fevereiro, nós voltarmos a ter os 3.129 sócios. Nós já teríamos mais recursos para dar início. Eu não ousaria, mas conclamaria a vocês para não só atingirmos essa meta, mas nós ampliarmos essa meta. Esse é um momento que não só eu, interinamente, aqui no clube, dê esse suor, né? Esse suor de todos nós. E é diferente, né, de nós irmos no mercado e fazer a aquisição de um produto. Nós vamos lá satisfazer uma necessidade momentânea ali, né? Mas hoje nós estamos falando de um clube onde está embutido a paixão, o amor, a dedicação, a fidelidade, né? E faço aí o pedido para vocês, né? Nesse momento, vamos recuperar o Paraná e vamos dar esse voto de confiança, não à minha interinidade, não à administração do clube, vamos dar esse voto de confiança ao Paraná Clube. Conto com vocês.